Menorá na TV é um programa que, quando é gravado em determinadas oportunidades, me dá grandes alegrias. E esse programa de hoje é um deles, porque eu estou aqui diante de um grande amigo meu, uma pessoa que eu respeito, que admiro, que penso politicamente exatamente o contrário do que ele pensa, mas conheço a forma pela qual ele faz política e assino embaixo dentro da ótica que ele tem. Assim como eu tenho os meus candidatos, as minhas visitas, os meus amigos, ele tem os dele, os candidatos dele, as visitas que ele faz e os amigos que ele tem na área ideológica onde ele atua. Eu estou falando de Jaime Fuchs Bar. Ele é rabino formado em Israel pelo Instituto Humanista Judaico em Israel, em Jerusalém, e ele é rabino que não é reconhecido pela Central Rabínica Israelense, pelo Rabinato Central de Israel, mas também eu pergunto a ele, saudando a presença dele entre nós, Jaime Fuchs Bar, quem em Israel é aceito como rabino fora da linha ortodoxa do rabinato. O Chabad é aceito, o rabino reformista Newton Bonder seria aceito pelo rabinato em Israel. Enfim, é um prazer muito grande receber você aqui, meu querido irmão, meu amigo. Porra, você me deu uma grande alegria hoje me fazendo essa visita e me permitindo entrevistar você mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado você, Ronaldo. Sabe que sempre quando eu estou aqui no Rio de Janeiro a gente se encontra, e quando você está em Israel também a gente se encontra, estamos sempre juntos. E, de uma certa forma, é uma satisfação, porque o nosso encontro é um encontro assim, de diferenças. E o que prova dessas diferenças é que a gente pode se conviver junto. E a gente não... Eu não sou amigos das pessoas que têm posição política, eu sou amigo das pessoas queridas. Apesar que a gente tem uma posição de política completamente diferente, você é um grande amigo meu. Então, muito obrigado pela essa oportunidade de estar mais uma vez aqui na Menorá na TV. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Então, estamos dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV com Jaime Fuchs Bar. Ele é guia em Israel, um guia espetacular que trabalha com um filho que é sensacional. Eles conhecem a terra de Israel como ninguém. E todas as vezes que eu vou a Israel é com Jaime Fuchs Bar, que eu marcho, que eu caminho por aquela terra, por aquelas pedras, por aquelas ruas que são milenares de verdade, e eu tenho muita alegria com isso. E o Jaime é rabino, formado por um instituto rabínico que não é reconhecido pela Central Rabínica Israelense Ortodoxa. E aí eu vou voltar à pergunta, quem é reconhecido, meu querido Jaime? Ninguém é reconhecido. Pelo Rabinato de Israel, na certa forma, é um monopólio. Infelizmente, é um monopólio do judaísmo em Israel, e isso pode ser até o judaísmo mundial. Movimento conservador, movimento reformista, movimento reconstrucionistas, inclusive várias linhas da própria ortodoxia, não são reconhecidas pelo Rabinato. É um monopólio. O que existe hoje em Israel, que as pessoas não entendem, e a gente assim funciona, existe uma unidade muito forte, principalmente comandado pelo movimento reformista, que dentro das outras correntes é o movimento mais forte, mais organizado em Israel. E existe uma unidade de todos esses movimentos, que a gente faz uma luta, principalmente dentro do parlamento e a nível público, de tentar romper esse monopólio e principalmente fazer a separação entre o Estado e a religião. Não é que existe uma contradição entre Estado e religião, mas que todas as correntes religiosas e não religiosas podem ser participativo na vida judaica em Israel e, logicamente, no mundo. A pergunta é a seguinte, rabino Newton Bonder seria reconhecido em Israel como rabino? E também, aproveito, o vizinho dele, de porta, um em frente ao outro, o rabino Goldman, que é do Lubavitch de Nova York. Esses dois rabinos seriam reconhecidos pelo rabinato em Israel? Olha, quando a gente fala em reconhecimento, é importante dar exemplos muito, muito claros. Tá? Por exemplo, não existe conversão aceita hoje, não no Brasil, na América Latina, de ortodoxo. Não fala a conversão feita pelo movimento, pelo Newton Bonder, pelo Rabino Margulis. Não é reconhecida. Quer dizer, uma conversão feita pelo Rabino Goldman não é reconhecida. Não é reconhecida. Também ele não faz conversão, eu acho. Ninguém faz conversão.
Quer dizer, fazem conversões. Mas não são aceitas em Israel. Não são aceitas em Israel. Agora, existe um detalhe muito importante. Isso é verdade verdadeira? Sim, sim. Agora, existe um detalhe muito importante, que é uma forma, inclusive, de, vamos dizer, romper, na verdade, esse bloco, desse monopólio. Existe uma decisão do Supremo Tribunal em Israel, que é as correntes judaicas, o movimento reformista, o movimento conservador, e o movimento humanista ao qual o movimento você reconstrucionista, que fazem conversões, logicamente não vão ser aceitos pelo rabinato, mas você entra com pedido no Supremo Tribunal de reconhecimento. É um processo. Processo judicial e você ganha. Custoso. Você ganha. O que é custoso? Quanto seria em reais? Que mais ou menos é a mesma coisa do que em shekel. Olha, hoje o shekel real bate um com o outro. Só para se inscrever, não estou falando de advogado, só para se inscrever é por volta de 10 a 15 mil shekel. Tá, mais ou menos 10 a 15 mil reais. Isso, só para se inscrever. Agora imagine qual é a situação. Quanto tempo demora um processo desse? Pode demorar muito tempo. O que é muito tempo? Pode demorar 1 a 2 anos o processo. Isso aqui nem começou ainda. Agora, eu posso dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Minhas 2 sobrinhas, tá, foram filhas do meu irmão, que foram criadas aqui na comunidade, estudou no colégio judaico, frequentou o movimento juvenil Ebonim Dror, tá? Tem vida judaica. Fizeram aliar, inclusive fizeram aliar pelo movimento Naaleh, a escola judaica, 16 anos. Chegaram lá, foram reconhecidas como a lei do retorno. As pessoas entendem, existe a lei do retorno, tá? Reconhecida como lei do retorno. Isso que tem carteira de identidade, pode votar, trabalhar igualzinho. Só que elas têm identidade judia e querem ser reconhecidas como judeus. Quando chegaram no Ministério do Interior, com o certificado assinado pelo Rabino Bonda, pela CJB, a resposta do funcionário, que é um funcionário público, falou o seguinte: esse rabino... Não está na lista? Não é reconhecido comunitariamente. É um absurdo. Quem não conhece a comunidade CJB, quem não reconhece o Rabino Bonda aqui na comunidade, como se fosse, não existe esse rabino é inexistente. Aí o que você tem que fazer? Essa é a resposta que todo mundo... Tem que ir à justiça. Todo mundo recebe. Não importa qual for o rabino dos Estados Unidos, do movimento reconstrucionista, ou reformista, ou conservador, ou humanista, essa é a resposta que recebe. Agora imagine um Oleh Hadash, um imigrante, tá, que não sabe hebraico. Muitas vezes situação financeira difícil. Vai ter que arranjar um advogado, dar entrada no Supremo Tribunal, entrar na justiça. O cara desiste, pô. Ele tem que tocar a vida dele, quer trabalhar, quer começar a vida dele, alugar a casa dele, começar a vida dele. Tem tempo para isso? Então ele deixa isso para o lado. E sabe quantas pessoas existem em Israel nessa situação? Muitos. Brasileiros deve ter uns 20 mil. Russos, principalmente russos, tá? Imigrantes da antiga União Soviética. Por volta de 120 mil pessoas nessa situação. Isso quer dizer, essas pessoas, muitas vezes, a maioria delas, elas servem o exército de Israel. Tá? Como minha sobrinha. Mas não são reconhecidos pelo rabinato? Muitos deles morrem. Por Israel. Eu fico emocionado. Morrem pelo Estado de Israel. Mas tem que ser enterrado num cemitério não cemitério à parte, porque não existe cemitério alternativo em Israel, somente cemitério ortodoxo. Meu kibbutz existe cemitério alternativo. Do kibbutz. Mas interviram no cemitério do kibbutz, que a gente dava alternativa para essas pessoas. Você criou esse cemitério lá? Não criei, essa coisa foi criada pelo movimento kibbutsiano. Sim. Mas o movimento ortodoxo está tão bem organizado, tão bem estruturado, que em lugares como o kibbutz, que tinha uma certa autonomia, que dá possibilidade para essas pessoas... Eles vão em cima. Foram em cima. A gente só pode enterrar hoje no meu kibbutz pessoas que vivem na própria comunidade. E não pessoas... Que querem vir e ser enterrados. Querem ser enterrados como judeus. Não pode. Não pode ser enterrado porque a Hebra Kaddish é triste. Não tem palavras. Agora, quem começou toda essa história foi o movimento ao qual pertencia o Ben Gurion, que abanou essa turma toda para poder arrumar voto lá no parlamento israelense. Ou não foi isso? Você tem razão. O que acontece com o problema, como qualquer país tem seus problemas, o sistema parlamentar é um sistema maravilhoso, mas tem um problema muito sério. Essa dificuldade. Principalmente o sistema parlamentar entre judeus. Porque jamais um partido político de Israel, nem no período Ben Gurion, que tinha uma força política jamais... que tem algum nunca conseguiu dominar a política nunca tiveram 61 cadeiras. E para você governar, você tem que ter 61 cadeiras. Você tem 35 cadeiras, como o caso atual Bibi, ele é obrigado a aceitar os partidos religiosos. E você não importa se é direita ou é esquerda, você está na mão deles. E você tem que abrir concessões. Imagine 70 anos do Estado de Israel, concessões e mais concessões e mais concessões, e a gente está num Estado, hoje em dia, sem exagerar, nós estamos num Estado se aproximando parecido com o Estado fundamentalista islâmico.
tá? No sentido judaico. Porque até dentro do exército se penetrou esse conceito dessa ortodoxia retrógrada, tá? Onde que as mulheres têm que saber como se vestir, tá? Não pode ficar soldado junto com soldada. Tá? É uma loucura nesse sentido. Jânio, você chegou de Israel, criou uma convulsão da porra nessa comunidade judaica brasileira, a palavra é essa mesmo. Eu fiquei feliz com a tua vinda e com a tua visita, ainda que eu considere Lula um criminoso, condenado, e não sou eu que considero, apenas estou reverberando o que a justiça brasileira definiu. Ele não é elegível, ele está em cana, e você foi com um grupo de judeus visitá-lo. Assim como eu visito os meus companheiros da minha linha ideológica, eu acho que você está perfeito no papel que você precisa desempenhar. Política se faz dessa maneira, cada um macaco no seu galho. E eu quero que você conte pra gente que ideia foi essa, como surgiu, como foi o encontro com o Lula. Nós vamos bater um papo, nós vamos ter bastante tempo para você explicar, e eu gostaria que você contasse pra gente, e no inteirinho eu vou te fazendo perguntas. A minha chegada aqui no Brasil para visitar o Lula na prisão não foi uma coisa que eu planejei, foi uma questão comunitária, uma situação comunitária. Isso é importante as pessoas entenderem. De um grupo de dentro da comunidade judaica brasileira. Judeus de todo o Brasil, né, que estão ligados à esquerda, que são, logicamente, pessoas que eu estou ligado, pessoas que fazem parte do meu grupo, que sempre fez parte do meu grupo aqui, que são pessoas do Oxomer Tzai, pessoal do Borim Dró, pessoal da Casa do Povo, que é o antigo pessoal do Bund. Fizeram várias tentativas de convidar rabinos para visitar o Lula na prisão. O que significa isso? Rabinos do Rio, de São Paulo? Vários rabinos, eu não sei os nomes dos rabinos, eu não sei os nomes, mas fizeram tentativas de fazer isso. Tá. Agora, por quê? Porque estava numa situação... esses rabinos se negaram aí? Com certeza. Tá. Estava numa situação inaceitável para essas pessoas. Por quê? O Lula está condenado, o Lula está preso. Não tem discussão, a gente não está discutindo isso. Tá? Não é essa discussão. Ele está preso, ele está condenado. Tá? E ele tem a possibilidade de visitar a família dele, o advogado e entidades religiosas, personalidades religiosas. Já visitaram o Lula, padre, pastores, todos os segmentos da sociedade budista, muçulmano, todos menos judeus. Tá certo. Isso é inaceitável. E o que eles fizeram? Eles me conhecem. Sou brasileiro. E eles queriam levar um rabino. Tem uma formação rabínica. Tá? E eles me chamaram, me convidaram a fazer esse ato. E eu vi com o maior prazer. Bom prazer. Tá explicada a tua vinda ao Brasil. As pessoas que têm ideologicamente o viés ligado ao Partido dos Trabalhadores, ao PSOL, enfim, ao grupo da esquerda. Porque não todos são partidos dos trabalhadores que estão nesse grupo. Não só partidos dos trabalhadores, a esquerda judaica, e também não é toda a esquerda, é uma parte da esquerda. Você veio e desempenhou o teu papel. Conta pra gente essa epopeia que você viveu aí e que eu entendo que deve ter enriquecido de forma espetacular a tua biografia, porque não é qualquer brasileiro hoje, nem ontem e nunca, que teve condições de ter uma boa conversa com o Lula. Parece que você conversou com ele por mais de meia hora, 40 minutos. Uma hora, exato. E eu quero ouvir de você como é que foi esse encontro. Primeiro, a gente tem que entender que o Lula está isolado, completamente isolado. E como falamos anteriormente, somente tipo de pessoas como família, advogado e personalidade religiosa pode visitar ele. Tá? Ele está numa cela fechada, com uma janela, com uma cama, uma televisão, um armário e uma mesa para se encontrar. Tá? Quer dizer, ele tem 2 carcereiros guardando ele lá fora. Ele está preso. Ele não está como as pessoas acham e ficam falando que ele está numa mansão, fumando charuto e tomando champanhe. Está numa situação difícil. Como é que ele está fisicamente? Como é que você pode imaginar uma pessoa que está preso 5 meses na situação do Lula? Lógico que é uma situação bastante abalada. Lógico que é uma situação emocional, não é nada fácil. Você sente ele firme emocionalmente, ainda que esteja numa situação difícil? Olha, Lula é um leão. Lula é um cara forte pra caramba. Forte pra caramba. Tá? Ele vai resistir, eu acredito que ele vai resistir isso, com todas as dificuldades que... Mas eu acredito, falo sinceramente, a ideia do isolamento do Lula, a situação do Lula é para acabar com ele. Mas ele vai resistir. Agora, eu não quero falar bem, a intenção que eu fui minha visita com Lula, eu quero que vocês acreditem nisso. Eu não fui falar com Lula de política. Eu acredito 100% não fui falar política. E não sou idiota de perder 1 hora com ele para ficar falando de política. Tá? Primeiro que eu não vivo no Brasil.
tá? Eu sou de esquerda, sou um judeu, sionista, socialista. Sim, eu ativista no Partido Meretz Israel, claro, mas não vivo no Brasil. Meu interesse, Lula, é falar outras coisas. E conversei coisas muito interessantes com ele. Por exemplo? Por exemplo, conversei sobre a questão judaica, conversei sobre a visita dele em Israel, conversei com ele sobre a visita dele no kibbutz. E o que ele fala disso, Jaime? Olha, primeiro, assim, o Lula, uma coisa que tem que se desmentir um pouco, essa coisa de que o Lula odeia Israel, o Lula não gosta de judeu, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. Eu quero deixar isso uma coisa muito clara, isso é mentira. O que os judeus que têm outra visão, que não é a sua, dizem e comprovam é que Lula ajudava os palestinos em detrimento de Israel. É só isso. Olha, o Brasil votava na ONU contra Israel e a favor dos palestinos. Ronaldo, olha, desculpe, mas baixa de hipocrisia. É mentira isso? Baixa de hipocrisia, porque a política do Itamaraty em relação a Israel, antes de Lula... Não, sempre foi horrível. No período de Lula e do depois de Lula, atualmente, é contra o Estado de Israel. É verdade, é verdade. Agora, com Temer, me diga vocês, as votos foram votadas. Piorou. Foram votados. Piorou. Eu não estou falando... Tem nada melhor. O que eu estou falando aqui, eu estou falando de Lula. Lula, o homem. Lula, o ser humano. Eu não estou falando Lula, PT. Porque dentro do PT tem uma política do PT. Dentro da política do governo, tem uma política do governo. Tem que nós, judeus, não podemos querer transportar isso para um favorecimento único a Israel. O que eu falo é o seguinte, quando Lula me conta a visita dele a Israel, e essa questão que é eu queria ouvir o que ele te conta. E que isso é um absurdo. Primeiro, para desmistificar que Lula se negou ao Museu do Holocausto. Isso é um absurdo. Ele foi ao Museu do Holocausto. Lógico que foi. Claro, ele se negou aí no Teodoro Herzl. Sim, claro. Na cova do Teodoro Herzl. Não é ele que negou, porque ele tem um praxe tipo do Itamaraty que ele não decide o que ele vai fazer. Ele não decide o que vai fazer. Por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores para você saber, o Jaime aqui, o Jaime Fuchsbar, o movimento kibutziano, tentei na visita do Lula, todas as formas, convidar ele em nome do movimento kibutziano, não consegui. Usei todos os meus meios aqui judaicos, aqui na comunidade da esquerda do PT, não consegui. Por quê? Porque o Lula não queria? Porque ninguém perguntou isso a ele. Então tem que as coisas ser claras. Lula não faz o que ele quer. Tá? O presidente não faz o que ele quer. Tem uma organização em relação a isso. Lula me disse o seguinte, não existe um lugar onde ele se comoveu mais na vida dele que no Museu do Holocausto. Outra coisa, Lula me falou para mim que em todos os lugares que ele vai, e as pessoas ouvem, inclusive no Irã, a visita do Irã, que nega o Holocausto, ele não falou essa palavra, mas dá uma porrada na mesa, tá? Da forma que o Lula gosta de falar, bem popular, dá uma porrada na mesa, porque ele é contrário a qualquer pessoa que nega a existência do Holocausto. Lula me contou que ele leu muitos e muitos livros sobre o que passou o povo judeu. Quando o Lula foi visitar o Museu da Diáspora em Tel Aviv, ele foi acompanhado com uma comitiva, tinha um judeu, e na hora você coloca o nome, né? Os nomes judaicos. Ele colocou o da Silva. O outro colocou o nome, que eu nem me lembro que ele falou o nome. O outro, que era realmente judeu, não apareceu o nome dele como ascendência judaica. Ele, da Silva, apareceu lá. Mas você sabe o que é um Bnei Anusim, um grupo de Bnei Anusim? Sim, mas esse foi um papo muito importante com ele. Com ele, porque eu expliquei para ele, inclusive, da onde que vem os da Silva, da Torre da Silva em Portugal. E como é que as pessoas... Porque não é Lula Silva, porque é Lula da Silva. Porque existe um costume judaico, principalmente no período da Inquisição, que as pessoas, quando fugiam de Portugal, e nesse caso foram para o Brasil, principalmente para a área que vai a família do Lula, que é a região de Pernambuco, as pessoas abandonavam o nome cristão e adotavam, geralmente, o nome da cidade, do local onde ele estava. Então, agora, por isso que é da Silva e não Silva. Você me contou que o Lula teve uma participação interessante na instituição do Dia de Memória às Vítimas do Holocausto, instituído pela ONU. O que foi que aconteceu? Lula levou esse tema, o Brasil votou a favor disso, reconhecimento. Eu acho que tem que colocar as coisas, eu sinto assim que no Brasil a gente está síndrome do ódio, tá? Todos os males do Brasil tem uma figura, tem um líder, que é Lula. Mas é como se a história do Brasil começasse no período do Lula e acabasse agora. Nada aconteceu anterior a Lula. Né? Isso é um absurdo, Lula tem seus feitos, tem seus defeitos. Muito bem, o tema é polêmico. A direita judaica não gostou da visita do Jaime ao Lula. A esquerda judaica aplaudiu de pé.
E o nosso assunto aqui é trazer isso em miúdos para você pensar e tomar o caminho que você achar melhor com relação a esse fato. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco de Menorá na TV com Jaime Fux Bar, e ele conta para nós a visita que ele fez a Luiz Inácio Lula da Silva na cela onde ele está preso em Curitiba. Já já voltamos com o segundo bloco de Menorá na TV e essa interessantíssima e profunda entrevista com Jaime Fux Bar. De volta com o segundo bloco de Menorá na TV, com essa profunda e interessantíssima entrevista que eu faço com Jaime Fux Bar, ele que é rabino humanista formado pelo Instituto Rabínico Humanista de Jerusalém, ele que é guia de turismo sensacional, ele que também é um dos responsáveis pela qualidade de vida do Kibbutz Nachshon, onde ele foi secretário-geral, ele que participa politicamente do grupo Meretz, que é um grupo de esquerda na democracia israelense. Jaime, você tem alguma coisa para dizer que você não completou no bloco anterior? Eu queria te abrir essa possibilidade e quero que você me conte como é, antes da gente continuar falando do Lula, como é entrar na dependência da Polícia Federal, como é que a pessoa é recebida e como é que você se sentiu? Olha, primeiro como muitas pessoas acham, né, que as pessoas pensam que chegou, o cara não é rabino, então o cara chega lá na Polícia Federal e fala, eu quero ver o Lula aí porque eu sou rabino, as pessoas devem... Polícia Federal, você tem credenciais, você tem que mandar diploma, tem que mandar documento. Quanto tempo demorou isso aí? Lógico, eu mandei todos os meus credenciais, dias? Eu mandei para as pessoas aqui, as pessoas fizeram isso através com o advogado, e logicamente quando eu cheguei, já tinha um agente da Polícia Federal que logicamente me acompanhou, me acompanhou, me entrevistou, te mostrar de novo os credenciais, e logicamente... Você foi revistado? E lógico, isso que eu queria contar, que é uma coisa que é muito curiosa. Lógico que eu fui revistado, mas só que eu sou israelense, e essa questão de segurança para nós, segurança isso para você é natural. É mamão com açúcar. Para mim é fácil de entender também. Então eu entrei numa sala, né, e estava com uma mochila, e trouxe muitas coisas para o Lula, inclusive trouxe para o Lula um Sefer Torá, né, e trouxe também tâmaras de Israel, trouxe chocolate de Israel, e eles abriram e eu me comportei. Ele falou, você não fica emocionado com essa. Eu falei, a gente me sinto aqui natural, o trabalho de vocês, nós em Israel. E lógico, depois de lá, fiquei sentado numa sala, e aí aconteceu também um fato curioso, porque estava o superintendente da Polícia Federal, né? Ele me viu lá, eu estava com o kippah, estava com o talit, ele me chamou para dentro da sala dele, né? E não entendi muito o que. Aí ele falou para mim, você veio de Israel, né? Quer dizer, ele já sabia, tinha informação sobre mim, né? Ele falou, você veio de Israel, né? Eu falei, sim, veio de Israel. Ele falou, olha, sabe que quando eu terminei o meu curso de advocacia, eu fui voluntário no kibbutz, lá no Golã. Aí eu falei, eu moro em kibbutz. E criou assim uma relação, a gente falamos sobre Lula, falamos sobre kibbutz, sobre Israel, visita, no final a gente trocou o cartão, provavelmente até arranjei um cliente. Mas, lógico, aí depois subimos lá para cima, né? E lógico a gente tem dois... É um prédio de 2 andares, é isso? Não, é um prédio de 4, 5 andares, né? Ele fica lá em cima e 2 carcereiros. Quando você fala lá em cima, você não sabe qual andar? Não me lembro, não, porque eu entrei no elevador. Eu vi o edifício de fora. Sim. E entrei numa porta blindada, é um cárcere, né? As pessoas, mais uma vez, as pessoas não estão no lugar, o lugar não é agradável. Não é nada agradável. O que mais te emocionou da conversa com ele, hein, Jaime? O que mais me emocionou foi a frase que ele me falou para mim, que ele falou... do Holocausto. Não só do Holocausto, ele falou para mim, eu não odeio Israel, eu não odeio os judeus. Eu gosto de judeus, eu gosto do Estado de Israel, né? E quando ele me falou isso, me emocionei, eu tirei uma foto que a Patrícia Tomaskin, que fazia parte da comitiva, ela me pediu para mandar entregar a ele, que era um candelabro do Shabbat aceso, 2 candelabros acesos, e tinha um candelabro menor com a luz acesa. E eu falei para ele, olha, Lula, isso aqui as velas acesas, as 2 velas acesas é o Shabbat judaico. Ele fez com a cabeça que eu reconhecia. E falei, e essa vela menor, a Patrícia, ela acendeu para trazer um pouco de luz para o teu coração. Quando eu falei essa frase, né, ele
logicamente, vi nos olhos dele a emoção. Isso, logicamente, me emocionou muito, né? Porque realmente é um homem muito, muito forte. E numa situação assim, quase de nada, né? Você consegue realmente ver como é que essa pessoa está, né? A situação que ele está, logicamente, como qualquer prisioneiro, independente de cada um pense, contrário, goste ou não, mas o que passa uma pessoa que está confinada. Isso me motivou muito. Ô, Gêmeo, o que essa visita representou para ele, na tua opinião? Eu acho que estava faltando para ele. E eu sei, não pelo Lula, eu sei pela outras pessoas, Clarante, por exemplo, que ele perguntou. Cadê os judeus? Ele perguntou, porque as pessoas acham que em volta do Lula, que no PT ou na esquerda, não existe um judeu. Isso é absurdo. Como existe judeus que apoiam o Bolsonaro, que é uma coisa legítima. Existem judeus que apoiam os partidos de esquerda. Claro, isso a democracia funciona dessa maneira. E logicamente que ele toda semana vem um padre, vem um pastor, vem um budista, vem um muçulmano visitar ele e fala, pô, cadê o judeu? E eu acho que as pessoas não entendem isso, independente da posição política. Agora, esse papo nosso aqui é exatamente para que alguém que está nos assistindo possa compreender que eu possa escolher o Bolsonaro e você possa escolher o Lula. Ou o Haddad, ou lá quem for. Cada um de nós tem direito de fazer o que bem entender. E a graça do ser humano é que ele pode olhar para o mesmo fato, para o mesmo objeto, com a sua individualidade, com a sua qualidade, com as suas escolhas. Isso é o cerne do pensamento democrático judaico. E aqui, é como o Jaime falou, nós somos antagônicos politicamente. Eu nunca votarei no candidato do Jaime. Ele também nunca votará no meu. Isso não impede a minha amizade, o meu carinho e a minha afinidade com ele em muitos outros campos. E a gente discute política, mas sabe que cada um tem a sua colocação, o seu pensamento e a sua ótica. E o que foi que, na tua opinião, mais chamou a atenção dele dentro desse contexto da visita? Quando você chegou, se apresentou, como é que rolou a conversa? Olha, primeiro quando eu cheguei, né, eu abracei ele, né, sentamos, né, ele falou muito obrigado por sua visita, Rabino. Essa foi a primeira frase do Lula. Eu acho que as pessoas têm que entender que existe uma questão de conforto humano. Tá? Eu acho que a situação do Lula, como qualquer prisioneiro, ele necessita de um conforto humano. Eu acho que o que eu trouxe para ele não foi uma discussão política, eu trouxe um conforto humano. E falo para você, Ronaldo, sinceramente, tá? Eu digo isso como rabino, isso é uma obrigação. Tá? Se o Bolsonaro vai me chamar no hospital, eu vou. Qualquer prisioneiro que for me chamar, eu vou. Porque isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha. Como médico, ele tem uma função de ajudar a pessoa que está ferida, que está doente. Ele não escolhe a ideologia da pessoa, não escolhe quem é a pessoa. Esse é o mesmo papel do rabino. Esse é o mesmo papel do rabino. Isso não é uma questão de escolha, isso é uma questão de obrigação. E o que eu senti com Lula foi exatamente isso. Não estou lá para falar sobre Haddad, sobre a política do PT. Eu estou lá para consolar, estou lá para trazer um pouco de calor humano, estou lá para amenizar a situação que encontra esse homem que se chama Lula. Tá? Então essa também é a minha função. Jaime, o tema das conversas que você teve com ele, de 1 hora, sem ser holocausto, sem ser política, sem ser votação na ONU, o que mais você teria para contar de interessante que rolou nesse papo entre o Luiz Inácio Lula da Silva e você? Olha, eu posso contar uma coisa assim, talvez muito pessoal. Você pode contar o que você quiser aqui. Porque o Lula, as pessoas podem procurar a biografia dele, está muito clara. É uma história fantástica, sabe? É uma história fantástica, uma pessoa que veio do nada, uma pessoa pobre, uma pessoa que passou fome, passou miséria, né? E, independente do que as pessoas pensam, ele está identificado realmente com esse legado de tentar mudar o Brasil e fazer um Brasil mais igual, tá? De trazer para o Brasil algo que jamais aconteceu. Ele acredita nisso. Ele acha, e a grande dor dele é que ele não ter conseguido agora ser candidato e poder voltar ao governo para fazer o que ele me falou, consertar os erros que foi feito e dar continuidade no legado que ele acreditou. Agora, eu me identifiquei muito com isso, porque
Eu também fui uma pessoa pobre. Eu também vim de uma família pobre. Tá? Ô Jaime, a grande esmagadora maioria do povo judeu, em qualquer lugar do mundo, diferentemente do que as pessoas imaginam, é a característica da pobreza. Eu vim de uma família pobre, uma família de imigrantes da Polônia, imigrantes de Portugal, né? Eu sou o que eu sou. Eu falei isso para o Lula, também falei isso para o Lula, expliquei isso para ele aqui, inclusive para entender o que é essa grandeza da comunidade judaica. A comunidade judaica ela não é socialista, ela não é de esquerda, mas ela tem o seu plano social. Eu sou o que eu sou. Eu falo isso, fico muito importante. Eu sou o que eu sou, graças à comunidade judaica do Rio de Janeiro. Tá? A comunidade judaica do Rio de Janeiro deu Bolsa Família para minha família, antes do Lula inventar Bolsa Família, porra. Existe Bolsa Família até hoje. Isso não é invenção do Lula. Isso é invenção da comunidade judaica milenar. Tá? Eu estudei no colégio interno, estudei numa escola judaica boa pra cacete, cara pra caramba, chamado Sholem Aleichem, e alguém me pagou minha escola, cara. Eu fui sócio do Monte Sinai, não pagava nada, era sócio atleta, porque alguém pagou a minha entrada, cara. Eu frequentei ambientes bons, das famílias boas aqui da comunidade, que foram meus amigos, frequentava as suas atividades de igual para igual. Eu frequentei o movimento de Shomer HaTzair, que me dá um sentido de igualdade absoluta nesse local. Tá? Agora, por que eu conto isso? Eu contei isso para o Lula. Eu falei isso para o Lula. Eu contei exatamente essa minha realidade com o Lula. E falei para ele, Lula, sabe, eu entendo perfeitamente o que você quer fazer. Porque eu entendo perfeitamente de onde que você veio e de onde que você chegou. Jaime, a gente precisa entrar num campo político aqui agora, rapidamente. Você vai continuar falando o que você quer falar, mas eu preciso fazer uma colocação, porque eu quero ouvir a tua colocação. Você se sentiria bem vivendo num país em que uma família só dominasse o poder, como, por exemplo, Cuba? Você se sentiria bem num país em que um ditador passa a bola para um outro ditador, como é o caso da Venezuela? Esse é o medo do centro-direita no Brasil de hoje. O Lula, para pessoas como eu, por exemplo, representa essa possibilidade com o Ursal, com as questões ligadas à venezuelização do Brasil, com as coisas ligadas ao Foro de São Paulo, e a esquerda em Israel não é a mesma coisa que a esquerda no Brasil. E aí eu pergunto a você, como responder a esse temor? Olha, eu posso dizer uma coisa para vocês? Pode dizer o que você quiser aqui, Jaime. Lula e o PT, ele não é burro, cara. Apesar que vocês acham que ele é burro, não é burro. Você hoje acreditar que no mundo global, do capitalismo global, você pode criar Cubas, Venezuela, isso é atentado. Isso é suicídio. Tá aí? Isso é suicídio. E o que é isso? Não, você comparar que no Brasil a esquerda quer fazer um Brasil virar Cuba, você quer fazer... Pelo contrário, no período do Lula, as pessoas esquecem isso, nunca tiveram a aristocracia, os magnatas, nunca tiveram tanta vantagem como tiveram no período do Lula, muito mais do que no período do Fernando Henrique Cardoso. Vocês sabem disso? Claro que você sabe disso. Agora, sabe quem pagou a conta para fazer a grande reforma da classe operária? Quem está pagando a conta é a classe média, a classe média. Claro. Tá? E o conflito aí não é o conflito que o PT, porque é impossível você fazer hoje, criar sistema marxista dentro da realidade global. Ô, Jaime, quando você começa a permitir invasão de propriedade, quando você começa a permitir invasão de fazendas produtivas, você imagina que o teu kibbutz, na época em que o kibbutz sustentava o agronegócio em Israel, dava comida, criava gado, plantava as melhores alimentações que o país consumia, ainda exportava. Imagina que esse teu kibbutz fosse invadido em Israel pelos imigrantes que chegaram lá e que estão no meio da rua porque fizeram imigração ilegal. Como é que nós vamos viver com isso aqui, rapaz? Olha, essa comparação tua, assim, é realmente ao contrário. É realmente ao contrário, porque comparar isso com Israel é a maior reforma agrária do mundo. Eu não entendi, tá? Meu querido. Tá? Mas aqui a terra pertence à igreja, não pertence aos grandes produtores rurais. O Brasil nunca teve um programa social da questão da reforma agrária. O Brasil nunca teve um programa social para realmente a questão da educação. O Brasil nunca teve um programa em relação à educação. Eu falo 3 coisas básicas nunca teve isso. Tá? Muito bem, nós estamos encerrando então
o segundo bloco de Menorá na TV com Jaime Fux Bar e a gente já está de volta. Não saia daí, porque o Jaime vai continuar contando. Nós vamos encerrar esse debate político que não tem cabimento agora e ele vai continuar contando para a gente como é que foi a visita dele a Luiz Inácio Lula da Silva, e depois eu vou perguntar a ele logo de cara se ele entrou sozinho ou se ele foi acompanhado, se a comitiva pôde conversar com Lula e como é que foi o final da conversa. Já voltamos. Muito bem, estamos iniciando o terceiro e último bloco de Menorá na TV com o meu querido amigo Jaime Fux Bar. E nós vamos continuar com esse papo e as colocações que eu fiz, Jaime. Eu sei que você é um camarada dentro das esquerdas, ligado muito mais ao centro da esquerda do que às radicalizações. Como eu também sou. Nós somos democratas. Nós acreditamos no diálogo. Nós acreditamos em respeito às diferenças. Como é que você se sente no meio desse tiroteio das esquerdas? E se você quiser me perguntar depois como é que eu me sinto nos tiroteios da direita, eu também te conto. Olha, eu quero que as pessoas saibam o seguinte, como tem na esquerda pessoas democratas, liberais, tem também na esquerda um bando de porra louca. Não porra louca, mas pessoas perigosas. E, por exemplo, quando eu saí da prisão e desci, e logicamente vieram televisão, pessoas para me entrevistar, e na minha fala, eu falei, no final, Lula, ele é a favor de Israel. Lula é a favor do povo judeu. Tá? Falei essa frase. Tá? Agora, não só fui combatido na mídia pela direita, me xingando, todas essas coisas, que não estou acostumado, mas também pela essa esquerda maluca, porque de repente eu apresento o líder deles, tá? Que ele é a favor de Israel, que esse líder gosta de judeu, e não gostavam disso também. Então o que eu quero que vocês entendam? Dentro da esquerda como da direita tem gente perigosa, e perigosa pra cacete. Tem que saber eliminar essas pessoas para poder adiantar. Porque senão a gente não consegue adiantar nada. Se as pessoas acham que eu também somente sou atacado pela direita, eu também sou atacado pela esquerda. Por quê? Porque eu sou convictamente sionista. Não só sou socialista, eu sou sionista. Tá? Eu sou parte integrante do Estado de Israel. Explica o que é o sionismo, Jaime, pra gente, e olha para dentro da câmera, porque tem gente que não sabe o que é isso, que pensa que sionismo é matar palestino, ter raiva de árabe. Explica isso para as pessoas. O sionismo é o movimento nacional de libertação do Estado de Israel. Como todo povo, como o povo palestino tem o seu direito de ter seu Estado nacional, os judeus têm o seu direito de ter o Estado nacional. E como todo movimento de libertação nacional, você tem vários grupos de direita, centro e de esquerda. Eu sou judeu de esquerda, sionista, socialista, kibutziano. Tá claro. Você entrou sozinho claro. Infelizmente na cela, ninguém entrou com você? Claro, sozinho. Não, essa é a questão. O isolamento dele não é que eu possa entrar lá como rabino e vir com uma comitiva. Pô, seria ótimo. Né? Não, você entra sozinho, não tem mais possibilidade de entrar outra pessoa durante 1 hora. Né? Mas essa é a questão. As pessoas que participaram junto comigo, por volta de 21 pessoas de todo o Brasil. O Lula, ele tem uma porção de processos contra ele e o segundo processo está para ser julgado rapidamente, pelo que eu entendi das declarações últimas do pessoal que vai fazer o julgamento do Sérgio Moro, os juízes de Curitiba e também aqueles que estão envolvidos com o processo. Qual é o sentido, não é da moral, do moral do Lula nesse momento? Ele entende que ele tem futuro no Brasil? Claríssimo. Ele entende, ele não sabe, Lula não sabe que quando vai ser solto, não tem nenhuma ideia como ser solto. Ele sabe que tem que sobreviver, fazer tudo para sobreviver de uma forma digna, porque a situação, você está preso, carcerado, isolado, não precisa falar, não precisa ser muito inteligente para entender qual o que acontece com a degradação humana numa pessoa numa situação dessa. Ele sabe que ele tem que sobreviver, ele tem que talvez pagar a sua pena com a sociedade e depois voltar, apesar da sua idade, voltar e tentar fazer o que ele falou para mim, resgatar o legado que ainda ele não terminou. E você acredita que isso seja possível? Com tantos processos contra ele, ele já condenado a 12 anos, vai cumprir 4 ou 5, mas aí vem outro processo, mais 10, mais 5, mais 8, mais 9. Daqui a pouco ele está com 100 anos de cadeia em cima.
Como é que ele imagina que ele vai Ronaldo, cumprir legado? Eu não sei dizer, mas o que eu quero dizer, que é o que eu acho, na minha opinião, é o seguinte: eu acho, e a opinião agora é uma opinião política, tá? Eu acho, não é que o Lula não tem conta a pagar, tá? Não é que o Lula ele não fez nada, tá? Porque eu não acredito que no Brasil, na realidade que eu vejo no Brasil, não tem alguém que escapa disso aí. Todo mundo no Brasil está envolvido. O Brasil é a cultura da corrupção. Todos nós, eu, você, que eu vivi no Brasil, todo mundo está envolvido na caixinha. É o país da caixinha, tá? Essa é a realidade do Brasil, de como superar isso. O que eu quero dizer é o seguinte: na minha visão, é muito interessante que você vê, tem o impeachment da Dilma e logo depois o Lula. Existe uma situação de terminar com a esquerda no Brasil. Isso é um conceito. Eu não concordo com você não, mas tudo bem, eu quero deixar você falar. Terminar com a esquerda do Brasil. E não só isso, colocar todos os males. Isso é um fenômeno que não é um fenômeno do Brasil. Isso é um fenômeno também de Israel, isso é um fenômeno do mundo. Todos os males de Israel hoje é a esquerda. O Bibi está 12 anos lá, mas os males da esquerda. A esquerda esteve aqui no poder durante 18 anos, até hoje. E eu considero que Temer também é de esquerda. E está uma esquerda que não é do Lula, mas foi o Lula que escolheu o Temer para ser o vice-presidente da Dilma. Há 18 anos esses caras estão no poder e não conseguem resolver coisa nenhuma no Brasil. Como é que se explica isso? Não sei explicar isso. Não sei explicar porque é muito difícil explicar. É muito difícil explicar o Brasil, tá? Porque existe a cultura da corrupção é um câncer na sociedade brasileira. E essa cultura da corrupção, as pessoas têm que parar com essa hipocrisia. Parar com a hipocrisia. Porque todos no Brasil, querendo ou não querendo, ele convive com a cultura da corrupção. Se a gente quer exterminar esse câncer, nós temos que começar por cada um de nós. Não tenha dúvida, mas existe uma questão fundamental. Hoje dizem que o Bolsonaro falou que a mulher tem que ganhar menos. Ele nunca falou isso. Mas o Lula ficou no poder, a Dilma ficou no poder, o Fernando Henrique ficou no poder e as mulheres continuaram na mesma situação. Você entende o que eu estou te dizendo? Eu entendo perfeitamente. A questão aqui é muito complicada. Não é uma questão de esquerda e direita, como as pessoas imaginam. A questão aqui é de ética e moral na conduta da política, por todo mundo que faz política. É mais ou menos o que você falou. Jaime, eu considero, assim como eu entrevistei o Sharon, que era um cara como o Lula, um cara espetacular para mim. Tem gente que xinga a mãe do cara, gente que diz que o cara é um filho da puta, que o cara é ladrão, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Tem de tudo com relação ao Sharon, tem de tudo com relação ao Lula. Na minha biografia, tenho entrevistado Pelé, Zagallo e muitos caras de política, todos os governadores, prefeitos do Rio de Janeiro. Sharon é o máximo. Eu tenho certeza que para você, esse episódio da tua vida, e você é jovem, você pode superar isso, como eu também posso superar a minha entrevista com Sharon num futuro que eu não sei qual é. A gente faz muita coisa na vida, você e eu, e a gente está produzindo. Eu acredito que o Lula tenha sido, até agora, o máximo da tua vida, do teu portfólio existencial. Faz um resumo de tudo que aconteceu. Olha, as pessoas têm que entender, quando eu saí aqui do Brasil, eu era ativista político, né, na Universidade de Santa Úrsula, era ligado à DS, Democracia Socialista, ajudei na época na criação do PT, inclusive foi um dos fundadores da sede do PT no Largo do Machado. Quer dizer, eu tive aqui antes de fazer a minha imigração em 1982, eu fui ativista do PT. E, logicamente, não posso mentir, Lula sempre teve para mim como grande líder do Brasil. E, logicamente, felicidade grande quando vi, depois de muitos anos de luta, o PT e a esquerda chegar ao poder. Você pergunta bem, me decepcionei? É lógico que me decepcionei muito. Eu acho que uma coisa que falta hoje do PT é uma autocrítica profunda, não só dentro do partido, mas também a nível público, tá? E para tentar reconciliar um pouco essa realidade que tem que vir no Brasil. Essa visita do Lula, eu sei o preço que eu vou pagar. Eu estou pagando o preço aqui. Preço pela crítica, pelas ameaças e coisas muito difíceis. Jaime, eu imagino tudo que você está passando, mas eu quero que você saiba que tem muita gente que sustenta a tua posição, independente de ser de esquerda, como é o meu caso,
porque eu sei que política se faz dessa maneira. Claro, mas quero dizer, eu tenho Você não pode reclamar de mim com o Bolsonaro. Não, claro. Eu também não reclamo de você com o Lula. Lógico, tem um preço. Quando você faz um ato desse, você tem um preço. Tem um preço dos dois lados. Toda hora eu sou xingado aí, à vontade. Dois lados. Só que eu sou menos educado que você, eu xingo de volta. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, para mim, é algo que eu não podia perder essa oportunidade na minha vida. Tá, de poder sentar com o Lula, não de falar de política, como aconteceu, falar com o Lula, mas o Lula é o ser humano. E para mim foi incrível essa possibilidade de ter acontecido isso na minha vida. E de uma certa forma, eu acho que eu acredito que tudo tem o outro lado da moeda. Eu acho que toda essa discussão que está havendo em função da minha visita com o Lula, ela é muito frutífera em relação à vida comunitária. Inclusive é muito frutífero para o meu grupo. Né? Que pelo menos agora tem uma voz, tem uma discussão nova que a gente colocou na agenda, que é muito mais até a visita do Lula, que é a questão do que é o judaísmo secular humanista. Que as pessoas agora começam a entender que existe rabino, existe pessoas organizadas, existe grupos organizados. Isso faz parte da realidade judaica comunitária, como qualquer outra. Eu acho também esse é um grande ganho nessa visita. Pela primeira vez as pessoas começam a discutir que existe um rabino que não tem peote, não tem anda de kippá, não é religioso, é um judeu cultural e não religioso. Eu acho que tem essa grande contribuição também nessa visita. Ô Jaime, você sabe muito bem que há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, eu estava no seu carro, nós estávamos nos dirigindo a algum local de entrevista, talvez a casa do sujeito, que se não me falha a memória foi do Mossad, o Rafa, é um senhor idoso já, e que conseguiu trazer os pergaminhos do Mar Morto, nós fomos à casa dele, e na nossa saída, eu estou até aqui me arrepiando dessa história, na saída da casa desse homem, tocou o telefone no teu carro, e era um Ben Anus, aqui brasileiro, reclamando dos tratamentos que a comunidade judaica organizada, na cabeça dele, tinha dado a ele, e eu ouvi aquilo, chorei no teu carro, e me comprometi a fazer um trabalho. Eu queria que você contasse como é que surgiu o meu envolvimento com esse grupo Bnei Anusim. Olha, eu acho assim, Ronaldo, assim, esse que é uma coisa que as pessoas têm que entender, o que é fazer política comunitária, né? Nós sempre fomos pessoas de posições políticas, a gente repetimos isso constantemente, completamente diferente. Mas nós somos grandes parceiros e somos uma excelente equipe nas coisas, muitas coisas que não estão vinculadas à questão da política brasileira, mas uma política comunitária. Eu acho que nós dois, principalmente você que vive aqui, que pegou essa bandeira da possibilidade de fazer um processo incrível, não um processo violento, um processo incrível de pensamento, de uma comissão que discute, que pensa com seriedade essa questão do Bnei Anusim, que é da comunidade Bnei Anusim que existe aqui no Rio de Janeiro, e integrar ela hoje como parte integral da comunidade e ter efetivado isso junto com o presidente da federação, junto com a comissão, junto com você. Isso é incrível, esse acontecimento, talvez histórico. Não histórico a nível do Rio de Janeiro, isso é histórico a nível do mundo, as pessoas não entendem isso. É a primeira vez que tem de todas as comunidades existentes no mundo. Eu falo isso porque eu sou voluntário do Centro de Pesquisa Sefarad Bnei Anusim na Universidade de Netanya. E a gente fala isso, é o único lugar do mundo onde uma comunidade reconhece uma comunidade Bnei Anusim, integra ela dentro do seio comunitário. E por isso você está de parabéns à comunidade judaica do Rio de Janeiro e à Federação Judaica do Rio de Janeiro, o seu presidente. Tá, parabéns, presidente. A gente colocou uma porção de filtros para novos ingressos e nós vamos trabalhar muito nisso. Eu queria só que você se despedisse, mas antes contasse qual é o nosso trabalho próximo que vai acontecer daqui a 30 dias em Israel. Eu vou para lá, vou ficar na tua casa e nós vamos sair em campo, nós vamos ao Knesset, nós vamos ao Rabinato, nós vamos à instituição que congrega os Bnei Anusim e nós vamos entrevistar pessoas que são Bnei Anusim e que emigraram do Brasil para Israel. Eu queria que você contasse qual é a expectativa que você tem do que a gente vai conseguir fazer, porque nós vamos fazer um filme também e vamos trazer para cá para passar no Brasil inteiro. O que vai ser super interessante da tua visita vai ser a possibilidade de trazer para o público brasileiro, em geral, né? Como é que Israel encara essa temática do Bnei Anusim? Porque a gente discute isso muito aqui. Isso vai ajudar muito aqui, com certeza, a quem trabalha com esse tema. As comunidades já existentes aqui já estão organizadas, mas não são reconhecidas, porque não é reconhecida. O que pensa Israel? O que pensa o rabinato? Como é que a ortodoxia frente aos rabinos que são etc. e tal.
Vai ser importantíssimo essa tua visita. Nós, sim, vamos visitar pessoas ligadas ao mundo acadêmico, vamos visitar vários rabinos que estão a favor desse processo, vamos visitar a agência judaica, que tem um plano de como ver a questão da lei do retorno para colocar os bens no simples, como fazer realmente um sistema também de peneirar, saber quem é realmente um bem no simples, quem não é bem no simples. E acho que vai ser um programa fantástico que você vai trazer aqui para a comunidade do Brasil sobre o que pensa Israel sobre essa temática. Jaime, eu tenho muita alegria no coração de ter um amigo como você, com a tua qualidade, com a tua capacidade, com o teu entendimento das questões judaicas, e quero te oferecer aqui as nossas câmeras, os nossos microfones, para que você se despeça dos nossos telespectadores, e quero deixar um beijo para você, te agradecer a tua vinda aqui, que me deu muita alegria, muita emoção, e quero que você se despeça dos nossos telespectadores. Olha, a gente acabamos de terminar agora o Yom Kippur, o Rosh Hashanah, e realmente dizer para as pessoas não só a palavra Shana Tová, né, mas que com todas as diferenças que existem dentro da nossa comunidade, também é o momento de a gente saber se reconciliar, independente das diferenças, das ideias, das posições. No final, somos todos judeus, e todo judeu ele é irmão um do outro. Então, eu espero que esse ano a gente abaixe um pouco esse ódio, essa tensão, e a gente possa se reconciliar mais, se encontrar mais, e se dialogar mais e menos brigar. Então, Shana Tová. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET Rio, e também todos os dias da semana que você já se acostumou a nos assistir em reprise e que você confere aqui embaixo da telinha. Para o Jaime e para os filhos dele e netos, o meu melhor beijo, o meu melhor carinho, porque realmente, para mim, na educação que eu tive, não há nada mais importante do que a amizade. Nos vemos lá.